Seja bem-vindo ao Doc Money, o podcast onde médicos falam sobre dinheiro sem tabu. Eu sou o Rafael Rodrigues, especialista em finanças, e aqui ao meu lado está ali o Dr. Danilo. Apresenta, Danilo. Olá, eu sou Danilo Guimarães. Aqui você vai encontrar falas sinceras em relação a finanças, né? Para você que quer prosperar financeiramente, sem perder aí a sua qualidade de vida, né? A gente vai falar hoje sobre marketing. Estamos com um convidado super especial hoje, que é o Igor Aragão. Para vocês terem uma ideia, eu conheço o Igor como médico e também como cliente dele, né? Ele é cliente seu e você é cliente dele. Mais ou menos. Ele é meu paciente. Só que ele é daqueles que a gente chama na medicina de tigre, sabe? Que passa uma vez, não passa mais, some, enrola. É tipo eu, né? Que eu já faz um mês que eu tenho que fazer os exames e ainda não fiz, né? Eu só tenho esse tipo, mas eu vou começar apresentando ele aqui. O Igor Aragão Marinho Nascimento atua na área de marketing e vendas há mais de 10 anos, formado em Relações Públicas pela Universidade FIANFAN e pós-graduado em Marketing Digital de Alta Performance pela Com School São Paulo. Com ampla experiência no mercado digital, com foco em comunicação, marketing e vendas, além da implementação de tecnologias como CRM, que a gente vai falar aqui o que é, gestão e tarefas de inteligência artificial, e atualmente está à frente da Aragão Estratégia de Marketing e atua com estratégia e consultor de novos negócios, já atuou diretamente com projetos executados em 7 estados no Brasil, além da América Latina e Europa. Se apresenta muito também, bom. Igor, e já fala como é que você jogou até aqui, né? Um pouquinho da sua história. Da sua trajetória, né? Maravilha. Pessoal, primeiro quero agradecer ao convite, Dr. Danilo, Rafa, é um prazer estar aqui no Doc Money, poder falar aí para a audiência de vocês, para quem realmente está buscando ter o controle financeiro, ter isso tudo, vocês estão no lugar certo. Eu sou profissional da área de marketing e vendas aí há mais de 10 anos, um pouquinho próximo a isso. Durante a minha formação, eu atuei diretamente em projetos no on e no offline, passei por várias agências, startups de comunicação, e quando a gente foi construir a Aragão Estratégia de Marketing, que é o nosso projeto atual, a gente sempre tentou construir um formato diferente do que uma agência de marketing digital faz. Hoje a gente atua no modelo consultoria e assessoria. E existe uma grande diferença nesse formato para o formato de agências. A galera é muito traumatizada, os médicos são muito traumatizados com o que outras agências fizeram, com muitas promessas e poucas entregas, mas principalmente com o trabalho desconectado da parte de marketing e vendas. Achar que é uma coisa só, um dos maiores mitos que a gente vê que médicos têm, e quando a gente consegue primeiro desmistificar isso, e primeiro começar a construir uma base estrutural, e aí na sequência a gente ligar isso na tomada, o resultado ele é muito mais previsível. Legal, e bela introdução. E você que está em casa, a gente chamou o Igor porque a gente fala sobre finanças, a gente fala sobre dinheiro, mas o marketing e a venda é a fonte de tudo. Se você não tiver faturamento, né? Se a sua captação, você não tem faturamento e você não investe, você não consegue, enfim, pagar suas contas, né? Então, por isso que a gente te convidou. Eu tenho muitas dúvidas, eu acho que o Danilo também tem. A gente estava até conversando ali, né? Já começou o podcast ali fora. E a gente separou em blocos aqui e eu vou te fazendo algumas perguntas e a gente vai conversando aqui. Maravilha. Vamos sugar o conhecimento dele aqui hoje. Isso. Quem tiver dúvida em casa também manda. Exatamente. A gente manda pro Igor para ele responder também. E o primeiro bloco aqui, eu separei da importância do marketing para o médico. E aí a primeira pergunta que eu faço é: por que os médicos precisam aprender a se posicionar nas redes sociais? Que eu atendendo os médicos, eu percebo que aquele que foca nisso começa a se destacar. Então, fala um pouquinho sobre isso. Perfeito. A gente gosta sempre de tentar entender a experiência de um paciente, que é o que eu chamo de C ao C, do primeiro contato até a assinatura de um contrato ou passar o cartão de crédito. O que acontece desde o primeiro contato até ele realmente se tornar uma receita para um negócio, de um médico, de uma clínica, alguma coisa assim. E o processo de contratação ele é muito parecido. Ele envolve primeiro a construção de autoridade e confiabilidade no médico. Por isso que hoje em
em dia, a questão digital ela não é mais opcional. A questão digital ela é uma obrigatoriedade. Se você não faz, seus concorrentes vão estar fazendo. Você tá atrás, né? E tá atrás. E além disso, tem um outro ponto que hoje em dia a gente percebe que tem muitos médicos com muito menos conhecimento e experiência prática que tem muito mais resultado do que médicos, às vezes, mais antigos, que têm uma carreira sólida, só que simplesmente não estão no digital. Então, a gente consegue olhar para isso e entender que o caminho para onde está indo, a percepção do digital, o posicionamento do médico eu vou primeiro ter os meus canais digitais e começar a construir confiança e autoridade. Depois, esse conteúdo ele precisa chegar em quem procura exatamente o que eu atendo. E por último, a gente tem que trabalhar a experiência desse cliente para manter ele na nossa carteira ali pelo período que for adequado. Então, hoje a gente faz um trabalho que envolve sempre uma analogia que eu sempre faço é o atendimento do próprio médico. Quando eu cheguei na clínica do Dr. Danilo, ele não olhou assim para mim e falou, Igor, Novalgina. Não, ele primeiro faz um diagnóstico, uma anamnese. Me entende, sabe da minha vida, dos problemas que eu enfrento. Diante disso, ele vem e propõe algum tratamento, os exames e depois o tratamento. A gente faz a mesma coisa. Então, a gente começa sempre diagnosticando a especialidade do médico, o tipo de cliente, o caminho que esse usuário faz. Aí a gente prepara o terreno e depois a gente vem com o atendimento ali de trazer escala, posicionamento. Então, assim, no resumo simples, que eu acredito que vai responder a sua pergunta fazer esse posicionamento, gerar essa confiabilidade e depois dar manutenção a isso e atender bem os pacientes. Legal. E até falando desse assunto, na sua opinião, o médico, né, ele tem que se posicionar só nas redes sociais ou tem que ter outros canais também? Essa é uma pergunta muito interessante, uma das maiores dúvidas que a gente escuta hoje. Hoje, quando a gente fala sobre redes sociais, existem as 5 maiores, que é Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e tem o Google Meu Negócio. Aí a gente tem as 5 maiores redes. Só que para cada uma delas existe um objetivo mais específico e um público mais específico. Exemplo, a gente pegou uma médica que ela é pediatra. O pediatra, ele fala também para a criança, mas mais para o pai da criança. Mas então, talvez para o pediatra faz sentido estar no TikTok. Aí a gente pegou um outro oposto, que era o geriatra. Será que o geriatra tem que estar no TikTok? Muito provável que não. Aí a gente pegou também um outro sentido de médico, que era um urologista, que tem um tema técnico e que ele sabe que ele precisa educar a audiência dele. A gente foi para o YouTube, conteúdo mais longo, mais extenso. Então, para cada rede, tem um objetivo e um tipo de público. E aí a gente tem uma resposta do marketing, que é a resposta mais sacana que tem quando alguém faz uma pergunta, que é, depende. Então, eu acho que essa é uma das melhores respostas. Depende do seu tipo de especialidade, do seu tipo de público e do seu tipo de estratégia. Não é uma receita de bolo igual vende por aí, né? Exato. Vai depender da especialidade e tudo mais, né? Você falou uma coisa que realmente, assim, nas finanças também tudo depende, né? A gente quer qual que é melhor. Qual que é o melhor investimento? Depende. O que você quer? Tudo depende, né? Exato. As pessoas que fazem consultoria, né? Que a gente faz consultoria, mentoria, você fala assim, mas a resposta sempre é depende. Eu falei, porque porque depende mesmo. Depende. Mas, Igor, me responde, então. Quais os erros mais comuns que você vê os médicos cometendo, né? Por exemplo, você vai iniciar com um novo médico e ele já faz um marketing. Qual o erro mais comum que você vê que eles cometem? Olha, talvez não é o mais comum, mas a maior dor que eu vejo é não ter a integração de marketing e vendas. É olhar e falar assim, eu já faço conteúdo no Instagram. Isso não necessariamente vai aumentar o seu resultado, porque seguidor não paga conta nem boleto. Exato. Então, essa é uma das coisas que eu mais presto atenção e a gente tenta realmente trazer um formato diferente do que o mercado entrega. A gente até hoje tem trazido uma metodologia americana que desenvolve a parte comercial e a parte de marketing juntos para fazer elas caminharem. Mas eu vejo muito também, Danilo, médicos que às vezes têm já resultado, só que eles ainda fazem um negócio que a gente chama que é um negócio artesanal. E qual é a diferença de um negócio artesanal para um negócio profissional? São 3 tópicos, que é rotinas, processos e ferramentas. Então, às vezes, você pega um cara que ele tem 1 milhão de seguidores no Instagram, só que ele fez de forma artesanal e dá certo. Não quer dizer que o artesanal não funciona, mas ele não é uma estrutura real. Então ele começa a publicar conteúdo, o Instagram entende que é bom, entrega bastante, começa a ganhar seguidor. Mas ele não tem
linhas editoriais, que são tipos de conteúdos específicos que abordam temas específicos. Você não pode falar só de procedimento, ou só da sua formação, ou só do seu cliente. Tem que ter direcionamento para cada coisa. Então a gente constrói uma rotina. Depois a gente constrói o processo. Como é que você vai fazer sua gravação mensal? E por último, a gente constrói as ferramentas. Qual é o roteiro, qual é o script, qual é o processo de atendimento, ou qual é até a ferramenta que vai fazer com que alguém que veio 10 da noite do sábado falar com o teu WhatsApp receba uma resposta. No melhor horário possível, um especialista vai entrar em contato. Então são mais ou menos esses 3 pilares: rotinas, processos e ferramentas. Legal. Top. E até ainda nesse bloco, existe alguma diferença entre o marketing e a propaganda? Com certeza, Qual que é essa diferença? A gente vê que o mercado ele tem tomado um caminho muito interessante. Há 10 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, eu antes de fazer relações públicas, que foi minha área de formação, que é uma das principais áreas ali da comunicação social, eu fiz administração, que tem mais de 10 anos. E naquela época, eu cursei no Mackenzie, não me formei, mas eu parei no meio. Naquela época, não se falava tanto em marketing, o que se falava era publicidade e propaganda. E o mercado tem vindo nesse processo de evolução. Hoje você mal escuta falar de agências de publicidade e propaganda. Você só escuta falar de marketing e digital normalmente. Então, existe sim uma diferenciação do que é o puramente o marketing ou a publicidade e propaganda. Na verdade, a publicidade e propaganda é algo que está um pouco acima do marketing em relação à quantidade de conteúdo, à formação técnica. E aí o marketing ele veio como uma área que é baseada em 2 grandes frentes. O que o marketing de um médico precisa fazer? Ele precisa te posicionar como uma referência. Então eu vou jogar lá Dr. Danilo Guimarães e eu vou ter uma boa impressão dele. Eu vou ver canais bem estruturados, eu vou ver post que me gera confiança, eu vou ver cases de sucesso. E por outro lado, depois de você se posicionar como uma referência, você atrair a pessoa que está lá e trazer para dentro de um canal de atendimento, que são aquelas velhas áreas que todo mundo já está mais acostumado, que é o social media e o tráfego pago. Então o social media cuida da sua presença, o tráfego pago pega esse lead e transforma ele numa receita. Só que aí você ainda não tem receita de verdade, você tem alguém falando com você. E é por isso que a parte comercial ela tem que vir junto do marketing, da propaganda ou da venda para poder trazer o resultado de verdade. Entendi. E aí o Rafa citou essa questão de propaganda, de marketing e tal. Na medicina a gente tem várias restrições éticas, né? Então, tem muita coisa que a gente não pode fazer, inclusive... Não pode postar antes e depois, né? Agora já pode. Já pode. Com algumas restrições, né? Você tem que ali não gerar uma identificação clara do paciente, ou você tem que pegar autorização para isso, e tem também algumas questões de você falar que aquele resultado que teve não serve para todas as pessoas, então você tem que colocar uma resolução que aquilo não é garantia de resultados, ou seja, nem sempre um nariz próximo ou parecido daquele, que você fez uma rinoplastia, por exemplo, vai sair com aquele resultado, né? Cada pessoa tem um tipo de cicatrização, cada pessoa tem um tipo de pele, então cada pessoa vai apresentar um resultado diferente. Mas, por exemplo, médico não pode fazer promoção, médico não pode fazer campanha. Nossa. Médico não pode fazer um monte de coisas, e o Igor sabe bem disso, que, em geral, as outras áreas conseguem fazer, sabe? Então, por exemplo, você não pode falar assim, a esse mês, 10 consultas por tanto, entendeu? Não pode. Proibido eticamente pelo CRM. E é por isso que é bom procurar uma empresa especializada justamente para isso, né? Sim. Porque senão o médico tem que ficar toda hora, isso não pode, né? Sim. Então, acho que o importante é isso, principalmente nessa área, né? Sim. Muitas vezes a gente é notificado pela CRM, assim, com coisas básicas, assim, por exemplo. Hoje em dia é muito comum a gente filmar em centro cirúrgico e tal. E tem algumas resoluções éticas lá que falam que você não pode atrasar um procedimento ou atrasar um tratamento devido a filmagens e marketing, enfim. Então, qualquer filmagem... Só que essas regras, né, não são tão claras, né? Então, acaba que você fica meio que... meio subjetivo, assim, um pouco subjetivo. Então, você fica a não ser refém. A não ser que o paciente, né, o cliente reclame ou denuncie, né? Porque senão fica difícil de saber, atrasou porque estava filmando.
Então, ele não tem como saber se aquela filmagem foi feita antes, no meio, durante o procedimento, entendeu? Então, tem algumas regrinhas que fazem com que a gente tenha que ter mais cuidado que todas as outras áreas, em geral. Mas, isso que ele estava falando, né, de marketing e propaganda, para a gente tem uma restrição maior, né? Então, realmente, assim, o médico que, por exemplo, está recém-formado e não sabe sobre essas coisas, se ele talvez tenta fazer ou por conta própria ou busca uma agência que não trabalha com médicos, ele pode ter até a suspensão da rede social ou ter que responder eticamente no próprio CRM mesmo, né? Responder um processo. Nossa, então é duro, no né? CREMES por conta disso. A gente pegou, inclusive, gente, um cirurgião plástico, que ele é um cara com carreira vasta, muitos anos, acho que mais de 20 de atuação, tinha presença digital ativa, e ele não colocava no final dos posts o CRM e o RQE, que são duas coisas que Tem que ter, né? tem que ter. E aí, os dois órgãos principais que olham para isso é o CRM e o CFM, né? E aí, a gente vê que tem ali um checklist com inúmeras coisas que precisam ser feitas, e realmente, a gente olha aqui no mercado de marketing, tem as empresas, tem as agências e tem as urgências, que são às vezes uma única pessoa que está executando esse mesmo trabalho. E quanto menos preparado tá esse cara, principalmente para lidar com a expertise médica, mais chances você tem de deixar o seu maior bem em risco, que é a sua reputação. Por isso que a gente é muito cauteloso na hora de construir um trabalho que esteja cumprindo a ética profissional de cada grupo aí de entidade, grupos de classe. Então, realmente é isso aí. E aqui eu separei até uma pergunta sobre isso, né? Então, o que o médico pode ou não pode fazer, né? O que eu entendi aqui, ele tem que aprender a se posicionar. Isso é todos que teriam. Mas fala um pouco sobre isso. O que ele pode ou não fazer ali o marketing, né? Olha, a primeira coisa que eu acho que é o direcionador é você agir de forma ética. É você não fazer nenhum tipo de propaganda enganosa e, como bem disse o Dr. Danilo, entender que existe individualidade de cada pessoa. Então, o resultado de um não é o resultado de todos. Além disso, essa questão de uma produção muito agressiva da exposição do seu paciente é uma coisa que pode ser contornada, né, que a gente pode trazer com uma certa delicadeza, levando em consideração que tem uma pessoa ali por trás. E além de tudo isso, tem algumas outras práticas que a gente acha que são fundamentais, mas esse é um dos grandes mitos. As pessoas falam assim, eu preciso postar todo dia? Qual que é a frequência legal para cada um? A gente olha muito sempre antes de responder para quem é o seu cliente. Aquele médico geriatra que eu comentei lá atrás, será que ele tem que produzir post todos os dias e 10 stories? Será que o senhorzinho que tá lá em casa vai ficar toda hora olhando? Agora, a pessoa que atende, sei lá, a galera que tá saindo da pré-adolescência, o jovem adulto, será que esse tem que colocar uma vez só por semana? Então, um bom direcionador é quem é o seu tipo de cliente, para que a gente possa trazer as melhores ações baseadas para eles e, claro, sempre seguir a ética profissional, as regras que já estão pré-estabelecidas para não se colocar na berlinda, né? Porque não é só fazer reels, vídeo pro YouTube. O resultado que o médico quer ter não é só visualização. Ele quer trazer mais pacientes, faturar mais, né? Enfim, então acho que tem que ter uma estratégia. E pensando nisso, né? O médico começar um marketing, o que você indica para aquele médico que está assistindo aqui e que não faz marketing ainda, está ainda nas indicações, que é bom, mas não só, né? Tem que trabalhar outros braços. O que você indica para esse médico? A primeira coisa, assim, que ele tem primeira que fazer. coisa, assim, ó. Você vai começar, a primeira coisa que você tem que fazer. A gente está levantando muito essa bandeira, que é sair do artesanal para virar o profissional. E o começo de tudo é você entender quem é o público que você quer atingir, qual é a área que você quer estar posicionado e começar pouco a pouco a pisar naqueles terrenos. Entendi. Então, se você não quer fazer um investimento alto, começa construindo o seu canal em cada uma dessas fontes. E aí depois você vai produzindo conteúdo de forma leve, porque o que vai fazer o médico tracionar é ter posicionamento e atrair pessoas. O posicionamento você consegue trazendo para o profissional pouco a pouco, trazendo conteúdo relevante
para o seu tipo de cliente e depois fazer com que você tire esses caras da indicação, sair de um único canal de aquisição, porque é isso que acontece com a maior parte dos médicos, né? Principalmente quando a gente pega médico e o cara já tem uma carreira extensa, mas ele é um cara do offline, a maior parte deles ainda está em indicação. Então a gente vai fazer ele se posicionar nos principais canais digitais, vai ter um conteúdinho interessante e quando ele começar a tirar um pouco da receita que ele já fez de lá, a gente vai reinvestir num tráfego, vai fazer com que essa mensagem chegue em mais pessoas. Então, basicamente, a pessoa, é o médico entender o que ele quer. A gente estava conversando sobre isso, né, antes do podcast começar. Que se você perguntou pra gente, tá, Doc Money faz o quê? Resolve o quê? Exato. Então, acho que você pode até falar um pouco sobre isso, que eu acho que é um assunto interessante. Então, na verdade, é o médico entender o que ele quer com as redes sociais, né? Tem a questão da definição da persona também, né, Igor? Você pode falar o que é isso, para que funciona? Com certeza. Uma das formas da gente trazer assertividade para um trabalho, para uma mensagem, mas eu imagino quando vocês fundaram a Doc Money, o que vocês pensaram? Poxa, trabalhar com dinheiro é um tema que é comum a todas as pessoas. Quem está vivo precisa ter gestão do seu dinheiro. Mas quem é o público que vocês conseguem entregar o melhor resultado, que vocês têm mais cases comprovados, que vocês estão vivendo isso no dia a dia? Eu acho que a grande vantagem do Doc Money é que tem um médico na frente e um cara que só trabalha com médico. É diferente de você ter um assessor de investimento da XP qualquer. Uhum. Você tem aqui pessoas que estão focadas nisso. Então vocês identificaram um tipo de público, que é o que a gente chama lá de cliente ideal. Quem é o seu cliente ideal ou persona do seu negócio? É aquele cara que ele tem a condição para te pagar, que ele tem a necessidade do que você faz e que de preferência ele já tem um pouquinho de conhecimento sobre aquilo. E aí, para a gente olhar para isso, existe um estudo muito validado que é o nível de consciência da sua audiência. Então, trazendo para uma coisa mais simples como marketing. Eu posso falar com um cara que nem sabe que a agência existe. Esse cara, numa pirâmide de nível de consciência, ele está lá embaixo. Eu posso falar com um cara que sabe que tem um problema que é se posicionar e que tem uma empresa que resolve. Aí esse cara já está um pouquinho mais acima no nível de consciência. Mas eu posso falar com um cara que já contratou algumas vezes e que está insatisfeito. Esse, para mim, é o mais fácil de eu conseguir converter. Uhum. Então, trazendo para a realidade médica, primeiro, entenda quem é o seu tipo de cliente ideal e tente mapear um pouco disso. Sei quem é esse cara, agora eu vou construir comunicação assertiva para ele. Porque se é criança, eu vou falar de um jeito, eu vou falar numa extensão. Se é um adulto, eu vou trazer de uma outra forma. Se é uma pessoa de idade média, também. Então, eu entendo primeiro quem é esse cara, crio comunicação assertiva para ele. Aí depois, nesse processo de entendimento, como a gente estava falando, cada canal tem mais um tipo de público ou um tipo de objetivo. Então, suponha... Quem é teu cliente ideal hoje, doutor? Acredito que é um cara que sofre de alguma patologia em relação à minha área, né? De jovem, em geral, e que talvez tenha consciência do problema dele, né? E que, enfim, more aqui mais próximo da região, tenha um convênio ou consiga fazer ou um tratamento ou uma cirurgia em particular, né? Então, pode ser homem ou mulher, né? Então, para esse cara, talvez o Instagram, pelo que você me falou, vai ser mais assertivo do que o LinkedIn, por exemplo. Sim. Talvez funcione mais do que o TikTok. Então, a gente já identificou mais ou menos quem é esse tipo de cara. Agora, a gente vai saber qual que é o canal que eu vou estar e a gente vai construir o formato de comunicação que mais se adequa, que adere, que faz esse cara olhar e falar, pô, é o meu público, é a minha linguagem, é a minha coisa. Então, assim, trazendo um resumo simples que a galera poderia colocar lá primeiro, vou identificar meu cliente ideal. Diante disso, eu vou identificar qual que é o canal mais assertivo que ele tá e como eu vou me comunicar com ele, vou ter presença nesses canais e aí você vai começar a tracionar isso para tirar a pessoa de forma orgânica e transformar num agendamento, numa receita, realmente num paciente ali para dentro do teu negócio. Essa questão de definir assim, certinho, assim, quem é essa pessoa, por exemplo, que eu já vi fazendo, por exemplo. Eu já fiz isso sozinho e é muito difícil. Por isso que é bom ter alguém que entenda, né? Com certeza. Se você puder, você iria falar, né? Mas ter uma receita de bolo para isso? Assim, por exemplo, eu já estudei sobre um pouquinho, né? Não que eu
você entenda, mas já me disseram que era importante, e aí eu quero saber de você se realmente é importante, definir, tipo, onde mora, o nome, a idade certa, tipo, a Sandra, perfil, né? 37 anos, obstrução nasal, rinite crônica, que é a minha área, que é a otorrinolaringologia, né? E nunca respirou bem pelo nariz, enfim, trabalha em tal lugar e tem um convênio tal. Existe isso de definição exata de quem é essa pessoa e isso faz diferença ou não? Existe, essa é uma das melhores perguntas, gostei bastante porque tudo começa com a definição e entendimento do termo claro. Primeiro, o que é um público-alvo? Público-alvo é o que você acabou de definir. Então, pode ser homem ou mulher, ele vai de 25 a 45 anos, ele ganha no mínimo uns 5 mil até uns 50 mil. Então, é algo mais genérico, isso é um público-alvo. Uhum. Do público-alvo, a gente define ainda melhor, e aí a gente traz esse novo termo que é a persona. O que é a persona? É a personificação do seu público-alvo. É você pegar aqueles dados genéricos e afunilar numa pessoa. E aí pode ser chamado de avatar, de público-alvo ou de cliente ideal. Aliás, avatar, persona ou cliente ideal. Então, o público-alvo vira o avatar, a persona ou o cliente ideal, que é quando você vai pegar dados genéricos e transformar numa pessoa. Uhum. E a vantagem de você ter realmente uma definição tão específica e exata é você entender o comportamento dessa pessoa. E a comunicação que você tem que ter. A comunicação que ela, você né? vai ter. Então, a gente entende dados demográficos, o lugar onde ela mora, a gente entende tipos de profissão que essa pessoa tem, mas a parte mais importante no mapeamento que nós fazemos hoje são principalmente desejos, dores e objeções. Então, se eu for falar entendi. do caso do Dr. Danilo que eu conheço, qual é o desejo de quem está indo procurar um médico da especialidade dele? Eu quero um médico que tenha posicionamento no digital, porque vai me gerar confiança, eu quero que ele tenha um valor justo, eu quero que ele esteja numa clínica num bom lugar, eu quero que ele esteja disponível para mim. Então, a gente constrói uma listagem de todos os desejos que o seu cliente tem na hora de encontrar alguém igual a você. Na sequência, a gente vai criar uma listagem das possíveis dores que ele tem. E aí não são dores físicas, tipo dor no joelho, alguma coisa assim, mas são os problemas que ele já enfrenta, do tipo, eu tive uma experiência frustrada com o meu antigo médico, ou eu precisava ligar para ele e não tinha suporte, ou o valor era extremamente absurdo pelo serviço que ele entregava. Então a gente vai construir essa lista de dores e depois vem também a lista de objeções à compra do produto. Por exemplo, não tenho tempo, não tenho uma condição facilitada de pagamento ou fica muito distante. E aí imaginem, a gente pode até fazer, sabe o que? A gente pode disponibilizar para a audiência de vocês o nosso template de cliente ideal. E vai ser uma tabela. Olha A só. pessoa preenche A pessoa em vai casa. preencher todas as dores, todos os desejos. A gente pode todos... deixar o link na legal. descrição do vídeo. Exato. Sim, A gente sim. consegue soltar, porque quando o médico, né, ou o atendente do médico vai usar isso, qual é o poder de você ter isso? Imagine você ter aberto uma lista com tudo que a pessoa que está vindo falar com você está desejando. Muitas dessas coisas não está na camada consciente, está no inconsciente. Mas, gente, é sempre a mesma coisa. Quem vem te procurar tem sempre os mesmos desejos, as mesmas dores, ou muito próximo. Então, quando a atendente está lá com o celular na mão, conversando com o possível paciente, ela vai falar das dores. Eu sei que você quer um médico que te entregue o resultado, e eu sei que você quer ter suporte, eu sei que você já sofre a dor de, às vezes, morar. Então, você vai usar isso de uma forma muito efetiva para aumentar a sua conversão. A gente já faz isso no nosso diagnóstico gratuito, que a gente faz com o médico, né? A gente, até fazendo a nossa propaganda, né, Danilo? Dando jabá aqui. A gente agora tem uma consultoria individual para médicos, né, ali de finanças, e a gente vai deixar o link aqui também na descrição, e aí se você tiver interesse, clica no link, você vai ter um formulário e a gente vai agendar com você esse diagnóstico financeiro gratuito. E nesse diagnóstico, a gente entende justamente isso, né? Eu tenho até um roteiro porque eu sei que isso é importante, eu entender o problema do médico e como a gente pode resolver, né? Porque se a gente não entende, a gente não vende a solução para ele. Exatamente. E o nosso produto não é como que eu posso dizer? Não é pronto, não é uma coisa pronta. É personalizado. Né? Como é individual, é personalizado, entendeu?
Então a gente já faz isso e acaba fazendo sem perceber, né? Que então a gente tem que trazer isso pro marketing também, né? Mas, Rafa, eu acho que a gente tem muito em comum nisso, o que eu faço com o que vocês fazem. Primeiro, vocês têm uma camada de personalização grande na solução de vocês, que é meio que a gente tenta trazer para áreas diferentes. E segundo, vocês devem olhar bem pro probleminha que o cara tem. Claro, você tem um monte de solução, mas você primeiro resolve o que ele já veio. E aí vai trazendo outras coisas. É meio que por aí também? Isso, exatamente. E a gente tem o nosso cliente ideal, né? Ainda a gente não fez o Doc Money, mas eu tenho o meu e você tem o seu, né? Então, se a gente parar para fazer esse exercício que você vai deixar, a gente vai fazer também, viu, gente? Aqui a gente tá aprendendo também. Legal. Se a gente fizer, eu e o Danilo, a gente vai chegar no nosso cliente ideal, que basicamente é o que eu faço e o Danilo já faz, né? Legal. Das consultorias. Maravilha. Igor, mas voltando aqui, em relação às estruturas que a gente consegue, que você consegue construir, enfim, que um médico poderia utilizar para captação de pacientes, né? O que ele poderia utilizar, por exemplo, além só das redes sociais? Esse funil, como é que ele poderia construir isso, né? Como é que funciona isso? Ele coloca ali, por exemplo, aquele clique aqui embaixo e tal. Como que é? Como que ele constrói isso como na desenhar prática? Se é isso. O funil, O né? funil? Não, vamos voltar ainda. Isso. O que é o funil, né? Que às vezes quem tá em casa não Vocês sabem que eu trabalho com marketing e eu escutei muitas vezes esse termo. Funil, 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 funil de vendas, funil de conteúdo. E aí uma vez eu paguei uma imersão 2 dias só para falar de funil e entender com mais profundidade. Eu acho que a gente tem que, da mesma forma que o médico ele precisa simplificar a comunicação para as pessoas entenderem melhor, o marqueteiro também, porque é muito termo técnico, muita coisinha assim. Mas o que é um funil de forma prática? Um funil ele é uma estrutura que começa maior e termina menor. Então, né, se a gente pensar num funil fisicamente é isso, e cada uma dessas camadas que vai se afunilando, a gente tem objetivos diferentes. Então, um funil, ele é uma estrutura para converter um monte de gente e transformar num pouquinho. Há um funil de vendas especificamente. A gente começa lá em cima com uma camada que é aprendizado e descoberta. Então, imagina que eu estou lá zapeando na rede social, estou precisando de um otorrino, aí achei o Dr. Danilo. Reels dele ali. Um Reels, ou alguém me indicou, alguma coisa assim. E aí eu vou aprender e descobrir quem é ele. Então esse é a boca do funil. É a boca do funil. Topo do funil, aprendizado e descoberta. Comecei a lá, olhar, pô, legal, nossa, ó, já atendeu um monte de gente, ó, fala bem e tal, marketing bom. Eu escolho os médicos assim, a Renata, minha esposa, né, a gente tava procurando a pediatra, aí ela falou, não, essa aqui tá na rede social, vou acompanhar ela. Não, exato. Gostei dela. Então caiu no topo do funil dessa médica. Aí, beleza, você aprendeu e descobriu um pouquinho a respeito, você vai descer para a camada de baixo, que é você fazer um reconhecimento de um problema. Então, aí eu começo a pensar, poxa, eu ronco. Eu sou um cara que ronca. O doutor sabe porque minha namorada fala muito, ela falou, ó, você troca de ronco e você resolve isso de namorada. Então, aqui estou com ele, vou voltar na consulta. Aí a gente começa o reconhecimento do problema. Pô, tem um problema, olha aqui, ele trabalha com isso. Então, eu aprendi a descobrir, reconheci o problema, aí vem a consideração da solução. Consideração de solução ainda não é uma venda. Então, eu vou começar a entender mais. Ó, a consulta dele funciona de tal forma, ele resolve tal patologia, ele tem X tipo de protocolo. E aí, por último, vem a proposta de venda. Então, esse é o funil mais básico que existe hoje e isso pode ser aplicado à forma de vendas. Então, por exemplo, assim, ele faz um conteúdo genérico ali nas redes sociais, aí ele pode ter um conteúdo mais específico de algum problema mais... Dá um exemplo, Danilo, um problema mais específico da sua área. Por exemplo, o ronco primário, né? O ronco. Então, fala geral ali, aí um mais específico de como solucionar esse problema, e aí depois... No final vai vir uma proposta para trazer o cara. Mas assim, o que a gente tem feito de diferente, tanto em social media quanto em tráfego pago, que está trazendo um resultado? É a gente entender que existem pacientes que estão nessas 4 camadas. Tem gente igual a você que estava descobrindo a médica. Aí tem um cara que já tá lá há algum tempinho. Aí esse cara,
O conteúdo que tem que chegar nele não é um conteúdo apresentando quem é o médico. É já um conteúdo falando dos seus problemas. Olha, você que ronca, você que tem problema respiratório, você que tem o desvio de septo. Pra galera que já viu esse problema, aí vem o próximo tipo de conteúdo, que é aquele conteúdo sobre a consideração da solução. Você já ouviu falar do Dr. Danilo? Tem um atendimento num dos melhores bairros de São Paulo, com toda a infraestrutura. E aí, para quem já passou por essas 3 camadas, aí sim pode vir um conteúdo mais direto. Agende aqui, converse agora com um especialista, tire maiores dúvidas. Agora, adianta você trazer um conteúdo de conversão para quem está lá no topo do funil? Não Se tá você e a sua preparado, né? esposa estivessem lá vendo, aparecesse já na sequência um anúncio, agende agora. Pô, acabei de começar a ver. Então, essa concepção de onde está cada cara e que tipo de conteúdo a gente vai direcionar para ele, hoje em dia a gente não precisa fazer isso manual. Hoje em dia existe Pixel. Então, o Pixel ele vai criando um tipo de público para cada etapa desse funil e a gente direciona um conteúdo específico para o cara que está em cada uma dessas camadas. Então, respondendo a pergunta de uma forma mais simples, um funil de vendas são etapas bem definidas para cumprir papéis diferentes no processo de compra. É um processo de vendas, né? É um processo de venda, por etapa isso- por etapa. É por isso que eu sempre falo, o médico ele tem que entender que ele é um empresário, que ele tem uma empresa. Então, uma empresa tem o processo de vendas, tem o marketing, tem tudo isso, né? Do de Não é- atendimento, Exato, o pós-atendimento. pós. Então, acho que é por isso que esse conteúdo é importante, né? O médico entender que se ele profissionalizar realmente, entender que ele é uma empresa, o faturamento dele vai aumentar, a eficiência dele também vai aumentar. E até uma pergunta que eu tenho, que você pode falar aí pro público, o médico ele foca muito nas consultas, procedimentos, mas eu percebo, principalmente agora que eu sou pai, a minha esposa gosta muito de estudar, e às vezes ela acha um curso lá de sono, de um médico, né? Ou agora tá tendo a cólica, né? Aí achou de como que fazer a massagem. São cursos ali simples. Qual que é a sua opinião de um médico ter um produto desse, né, de entrada ali? O médico começar a olhar isso também como uma aquisição, né, como um braço de receita da empresa dele. Não, muito legal, Rafa. Isso é uma das coisas que eu mais olho hoje e penso. A internet, a história do infoproduto, né, que é um produto digital, ele possibilitou que médicos que são mais tradicionais, que o cara que só vive ali o dia a dia da clínica, tá ali, ele 1 a 1 com o paciente, ele possa construir uma esteira de produtos e vários braços de monetização. Hoje tem um termo que é muito falado, que é a hub, né? Que é você ter várias empresas que às vezes conversam sobre a mesma área, só que são modelos de negócio diferentes. Então, exemplo, o Dr. Danilo, ele me atendeu na consulta, mas ele pode ter também... Você tem um aplicativo, não tem, Tem. doutor? Um aplicativo, ele é um exemplo prático disso, né? A gente lá na empresa fala que Tem aplicativo, tem canal o no Danilo, ele é o pai do Cris. Ele faz um monte de coisa e é isso que a gente acha que é. Inclusive, a gente tá gravando o podcast aqui no sábado, 6 horas da manhã, o Danilo fazendo a cirurgia e veio direto pra cá, Já né? operei, já salvei uma vida. É, A gente exatamente. brinca, né? Já salvou vidas hoje. É o mais importante. Mas aí a gente olha muito para isso. Como é que um médico pode construir outras linhas de receita? A gente tem um exemplo que a gente fala sempre, que é um dos maiores nomes aí no mercado da medicina que fez isso com primazia, que é o Dr. Baracá. O Dr. Baracá, ele começou como médico tradicional, e aí depois ele fez curso digital, e aí ele fez evento de mentoria, e aí ele vende e-book, e aí ele tem aplicativo, e aí ele tem um monte de formas de fazer receita. E aí, consequentemente, a consulta dele fica mais cara. E a agenda Porque muito ele é mais uma lotada. autoridade, uma autoridade maior em relação ao que ele faz. Né? Eu acho que é o médico entender isso, porque um dia eu conversei com o médico que ele falou assim, mas se eu fizer o curso, talvez a pessoa não vai querer vir na consulta. E não. Às vezes o cara que pode pagar, ele não vai querer fazer o curso, ele vai querer ir passar como paciente. Eu acho que o Baracá entendeu isso, né? Por isso que hoje a consulta dele é caríssima, né? Eu fico assim, na pele do médico, né? Eu acho que esse é o meu papel aqui. E fico pensando no que os meus colegas me falam, né? Em relação ao preconceito que ainda existe na produção de conteúdo
e Sim. também na dificuldade que se tem de aceitar isso, sabe? E é por isso que também a gente está aqui para falar sobre finanças sem tabu, sobre vendas sem tabu, né? Porque realmente o médico, ele fica, poxa, mas eu sou médico, eu não sou vendedor, sabe? E o médico tem que entender que não necessariamente ele fala em consultas em relação à venda, mas não deixa de ser uma venda, né? Uma consulta é um produto, né? Que é uma entrega de seu conhecimento, né? Empacotado ali no que você pode fazer para o paciente ali naquele momento, né? De acordo com a patologia que ele tem. Então, você desmistificar essa questão de que o seu produto é uma venda, né? E eu acho que tem que falar isso mais abertamente, enfim. E eu acho que a agência também, do Igor, também mostra isso para o médico em geral, que faturamento, né, vem através das vendas. Sim. E as vendas, né, são as consultas, que é o que ele entrega. Então, se ele não souber vender, entre aspas, né, e ele não precisa ser um baita vendedor, mas ele tem que saber ali, minimamente, tecnicamente, fazer a venda do produto dele, que é entregar aquilo que ele sabe fazer, né, que é entregar o conteúdo. Passar a medicação da forma correta, ter autoridade naquilo que ele faz. Às vezes, se você falar para ele, cara, isso aqui é uma venda que você faz, é uma venda que a gente está se vendendo o tempo todo, né? Seja na sua imagem ou seja entregando algo, né? Essa desmistificação aí fica melhor para ele saber que aquilo ali ele tem que gerar receita com aquilo, enfim, ganhar cada vez mais. O médico entender isso, né? Que ele, na verdade, não só o médico, todo mundo, ele tem que se vender. Né? Então você vende primeiro a sua imagem, o seu posicionamento, para realmente a pessoa falar, não, quero pagar para estar próximo dele, para ter a consulta dele. Então acho que quando o médico entende isso, né, acho que ele destrava muitas portas. Então, ó, calma aí, eu tô aqui na consulta, porque a grande maioria dos médicos o dinheiro que ele faz é o tempo que ele trabalha, por tempo. Agora, ó, se ele tiver um infoproduto, então começa a escalar, né? Então, acho que é pensar... Se tiver um funil de vendas. Um funil de vendas. Coisas que não dependem dele, né? Exato. Que aí ele pode, por exemplo, vou dar o exemplo do Baracá que veio aqui na cabeça. Ele criou um ecossistema que você chega lá, você não vai ser atendido por ele, é uma equipe. Eu tenho médicos também que eu atendo, que eles criaram um ecossistema ali na clínica deles. Então, eles conseguiram escalar um negócio que é difícil de escalar, né? Tem outros médicos atendendo por ele. Né? O Danilo também, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Não, mas acho legal que a gente tá nesse caminho, a gente tem conversado bastante com o doutor. Assim, doutor, eu acho que você é um cara que tem iniciativas diferentes dentro da medicina e quem faz isso vai ter um caminho próspero de um jeito ou de outro e conseguir construir esse ecossistema, ele envolve sim tanto marketing quanto vendas, a gente aumentar canal de aquisição, a gente aumentar o alcance da nossa marca, mas também tá sempre olhando para qual é o outro produto agregado, uma solução que ela venha complementando o que eu já faço hoje. Aí tem um exemplo muito legal, a gente trabalhava com uma profissional da área da estética, ela fazia toda essa questão de rejuvenescimento, botox, todos esses tipos de tratamento, e aí a gente conseguiu construir com ela uma parceria com uma empresa de skincare. Então, quem é a pessoa que tá lá? É o público super indicado para a outra coisa. E aí, essa empresa de skincare, por sua vez, ela tinha uma parceria com um salão de cabeleireiro. Olha isso. Então, você consegue... Aí que vai caixinha. construindo-se o ecossistema, porque todos geram indicação uns para os outros, e aí chega um momento que a pessoa entende, faz talvez até sentido a gente se unir, a gente se fundir, a gente ser sociedade, porque é ali um ecossistema vivo, ele vai se retroalimentando. Na medicina a gente muito assim, vive muito de indicação, né? E não só indicação de pacientes para outros pacientes para passar com você, quanto você também indicando para outros colegas ou outros parceiros, né? Eu falo muito assim, não necessariamente você tem que ir aqui nesse lugar onde eu tô te indicando, mas é um lugar que eu conheço, né? E que eu tenho confiança, né? Seja clínicas que faz exame, seja outros profissionais que agregam em relação à minha consulta, né? Às vezes ele vem com um problema, com uma queixa, só que não sou eu que resolvo necessariamente. Eu posso até orientar,
o que ele precisa fazer, mas não sou eu quem faço, né? Na medicina é muito comum, né? São áreas correlatas que a gente chama, né? A gente precisa de, às vezes, multiprofissionais, então... E é bem interessante isso, que eu conheço um médico lá em Rio Preto, inclusive eu quero convidar ele pro podcast, vou convidar, e ele pensou nisso, né? Ele tem ali um consultório, aí ele virou sócio de uma empresa que tem tudo a ver ali com o consultório dele, então ele começou a escalar em outros negócios, mas que são relacionados ao negócio dele. Mas ele é sócio da outra empresa também, né? Então ele viu que ele estava precisando ali, ou ele vai indicar, mas por que não indicar também para uma empresa que é dele, né? Exato. Então, acho que é pensar assim. E você ajuda em tudo isso, né? A sua empresa. E entrando agora no assunto agência, né? Eu vou ser sincero para você, ô Igor. Inclusive, a gente estava conversando ali, né? Eu tenho um pouco de receio de agência. E eu vou te falar o porquê, e talvez... Em casa também o médico tem esse sentimento. Às vezes eu sinto que numa agência é muita gente e às vezes não vai dar atenção. Porque, vamos supor, o Dr. Danilo, ele fatura mais do que o Dr. Igor, por exemplo. Então vamos focar aqui no Dr. Danilo, entendeu? Fala um pouco sobre isso, né? Como que o médico ele pode identificar uma boa agência que não vai cair nesse problema. Olha, eu sou uma pessoa que eu tenho um background de ter passado por várias agências de marketing, por startup de comunicação. Eu já fui até uma agência lá atrás, quando eu comecei a prestar serviços nessa área. E quando a gente decidiu abrir a Aragão Estratégia de Marketing, a gente pensou... O que um empresário, o que o médico precisa para atingir resultado, que não é somente marketing digital? Porque hoje você fala o termo agência, a galera já automaticamente correlaciona ao marketing digital. E marketing digital você correlaciona a fazer post no Instagram e fazer tráfego pago. E sim, o marketing digital, o post e o tráfego pago são importantes, mas hoje a gente trabalha num formato diferente. Primeira coisa, a gente... não se coloca como agência. E aí uma analogia próxima disso seria você pensar qual a diferença de um restaurante à la carte para um rodízio. Tem gente que odeia rodízio, não vai de jeito nenhum. Não come o suficiente, acha que a comida não é boa. Os dois são restaurantes, só que o formato é muito diferente. Ainda mais se for um restaurante com estrela Michelin, vai ser muito diferente de um rodízio. A gente traz essa mesma lógica. A gente faz sim algumas coisas, ou melhor, agências sim fazem algumas coisas das que a gente faz. Mas hoje a gente faz uma parte grande que a agência de marketing digital principalmente não faz. Então sim, a gente foca no offline. Qual que é a experiência legal. quando o seu paciente sentou na recepção da clínica? O que está passando na tela da recepção? Como é a experiência quando o cara pega o cardápio do café? A gente pegou um cirurgião plástico, que ele falou assim, cara, eu não tenho um espaço físico grande e eu queria ter alguma coisa aqui que fosse instagramável. A gente criou uma estratégia offline de um cardápio de café lindo, a gente criou até as receitas que são produzidas em até 120 segundos. Então bota 2 colheres de um negócio, água, tal, xicrinha bonitinha. Isso virou uma forma do paciente dele marcar ele nas redes sociais e conseguir construir. Então isso, uma agência de marketing digital principalmente, na maior parte das vezes não faria. E toda a parte comercial também. Como é o processo de pré, de venda e de pós-venda? O marketing normalmente não olha para isso. Quem olha para isso é a parte comercial. Então, assim, a gente tenta hoje trazer essa metodologia americana, que é o próximo passo, né? Eu sempre falo que se você quer saber o que vai acontecer no nosso mercado, 2 caminhos. Ou você vai na cartomante, ou você olha lá para fora. O que está acontecendo lá fora é o próximo passo do Brasil. E lá fora, tem muitas empresas que elas não têm mais uma área de marketing, uma área de vendas. Elas têm uma área de receita. Porque é tudo junto. E é mais ou menos isso que a gente tenta trazer. Os 2 braços implementados e fazer acontecer. Mas respondendo a sua pergunta, que é como identificar, a gente sempre fala assim, existe momento de negócio para cada coisa. Talvez, para o cara que acabou de sair da faculdade, que ele ainda não tem uma carteira de cliente, talvez o meu produto não seja o melhor para ele. Talvez para esse cara, uma urgência, um cara único que faz alguma coisinha para começar. Só um social media. Exato, só um social media, talvez isso já funcione bem. Então a gente tenta entender muito o momento do cara, o quanto ele está querendo crescer agora para poder trazer. Mas a melhor indicação é, olha cases,
olha para quem aquela galera trabalha, tenta ver qual que é o resultado que esses clientes deles têm, tente entender o nível de profundidade e de coesão. A gente vê que muitas vezes vem um profissional que ele traz coisas totalmente aleatórias. Um dia fala para você gravar um vídeo falando de você, outro dia não fala nada, não tem programação, ou não entende da parte de tráfego de captação de clientes. Então, assim, eu acho que um bom caminho é olhar para cases e tentar entender se existe um caminho lógico ali que aquele profissional está seguindo e o tipo de produto que vai se adequar à sua necessidade no momento. Ah, legal. Então a sua empresa, ela não vai só olhar para o marketing digital, mas vai olhar para o marketing completo da clínica. Então, offline, o que a gente pode fazer? Pode fazer, sei lá, uma propaganda num outdoor? Talvez, existem cidades do interior que Sim, isso né? ainda faz Funciona, né? sentido. Em Rio Preto, eu sou de São José do Rio Preto, né? Os médicos fazem muito isso lá. Eu até falei pro meu sócio lá da, da assessoria de investimentos, né? Que é uma outra empresa. Falei assim, não, gente, tem que fazer no outdoor também, né? Porque lá eu acredito que funciona, Sim. entendeu? Mas é bem isso aí. A gente entende que o consumo e o comportamento de compra, ele muda muito. Tanto que em 23, final de 23 para 24, a gente teve a oportunidade de atender uma galera na Espanha e em Portugal. E quando eu fui para lá, eu fui presencialmente fazer isso, a gente viu que o comportamento é diferente, o canal de comunicação é diferente, a rede social é diferente. Lá em Portugal. Na Europa, de forma geral, que foi a mesma coisa quando a gente começou, no final do ano passado também, a atender uma médica na Bolívia. Realmente é Eu outro acho que você me falou caminho. dessa médica. Era uma que estava tendo muito resultado. Ela teve um resultado muito interessante. E ela atende lá. Ela atende lá, ela é casada com um médico também, que são de lá, que são da Bolívia, e ela, quando chegou na Bolívia, ela não tinha uma carteira de clientes ativos, estava chegando num novo lugar. Então, o tráfego pago foi muito importante para que ela fosse conhecida regionalmente e que ela fizesse isso acontecer. Só que a gente percebeu que o processo de tráfego com ela era bastante diferente do processo de tráfego com alguém no Brasil. O comportamento de compra, as dúvidas, as perguntas, a forma como a pessoa conversa é sempre diferente, né? Como na Europa, por exemplo. Eu via que a galera, a gente sempre escuta falar isso, mas a galera é muito mais fria. Na Espanha, pelo menos ali em Barcelona, onde eu tava morando, não tinha essa brasilidade de aí, doutor, tá? Não, é um negócio Mais formal ali. E aí até o texto, o script que é usado para converter um cara assim é diferente do script que é usado para converter uma pessoa de outra localidade. Até a medicina em si muda muito, né, de país para país. Eu tenho um colega meu que mora no Japão. E ele é médico lá? Não, ele é um amigo meu de infância. E ele hoje mora no Japão, o pai dele é japonês, ele viveu a vida inteira aqui, chegou um momento que ele falou, cara, vamos mudar pro Japão, vou pra lá. Ele tinha cidadania, por causa do pai dele é japonês, e foi pra lá. Aí ele passou em consulta lá e falou pra mim, Danilo, eu tô com um problema assim, você pode só me explicar? Aí eu falei, como assim, cara? Você não passou no médico? Ele, cara, eu já passei em 3 médicos aqui. Só que o que eles fazem? A medicina é assim aqui, ó. Você vai fazer isso, porque eu estudei pra isso, e é assim que você tem que fazer. Você não tem que questionar, né? Então, assim, não existe uma comunicação. Então, a medicina muda muito de país para país. E eu acredito que, né, voltando ao assunto, a comunicação também tem que mudar de país para país, né? Porque, enfim, se o médico é de um jeito num país, aí a medicina é daquele jeito naquele país, a comunicação também tem que ser voltada para aquele tipo de cliente ou paciente ou até o profissional mesmo, né? Mas o que eu fico pensando aqui, às vezes, ouvindo o Igor falar, né, que, assim, eu tenho vários colegas, Igor, que falam assim pra mim, cara, na estética é até mais comum você já vir na formação sabendo que em algum momento, ou já fazendo essa parte de marketing, né? Só que em algumas áreas, meio que não existe isso, né? Não existe isso classicamente, não existe isso, não é da história daquela especialidade, fazer um post, fazer esse divulgação, trabalho, né? nada. Então, tem até um colega que fala assim, cara, se eu soubesse que eu teria que fazer vídeo, que eu teria que fazer marketing, que eu teria que fazer foto, depois que eu me formasse, eu teria feito urgência e emergência. Porque eu odeio fazer isso aqui. E assim, eu vejo muito que tem muitos colegas que odeiam fazer isso, né? E aí eu fico pensando, o quê? Tá, beleza, a gente tem que entender que a medicina mudou, né? E a remuneração, por conta
também da quantidade de médicos que se formam hoje em dia também mudou, né? E se você não se adaptar a esse novo normal, né, você vai ficar para trás. Porque Então, os que estão vindo estão atualizados. e às vezes você é muito mais capacitado. Esse colega meu que fala isso, por exemplo, ele é muito mais capacitado que muitos caras que ganham muito bem na internet, sabe? Uhum. E fica para trás em relação à remuneração, porque não se adaptou a essa nova medicina que a gente tem hoje, né? Então, é uma coisa que eu acredito que não tem como fugir. A gente só tem que aceitar e se adaptar a isso. Eu percebo que às vezes é um pouco... É um tabu ali, hein? Muitos médicos ainda têm receio, às vezes olha um médico que cresceu na internet E como... é um picareta, às vezes, né? Às vezes é mesmo, de fato, né? sim. Mas, É o que a gente pô, não se quer você é fazer, tão né? bom, imagina então, se você acha que o outro é charlatão, por que você também não foca nisso e traz um conteúdo realmente relevante, né? Eu acho que é pensar desse jeito. Se o outro não é um bom médico e cresceu, imagina então se você é um bom médico, imagina então o que você não pode fazer na internet, né? Então, acho que a intenção desse podcast é justamente isso, quebrar. Claro que o Igor aqui vai deixar aquele desconto para quem tá em casa, aquele Com cupom certeza. Doc Money, Com e certeza. você vai agendar com ele e começar esse trabalho. Igor, a gente já tá caminhando aqui pro final, eu acho que é um conteúdo que a gente pode fazer outros episódios focado ali em algum conteúdo específico. Esse episódio é mais para o médico ter uma ideia da importância de não ter só uma agência, mas igual a sua empresa, não é só uma agência, ela é uma consultoria também, né? Você vai olhar não só para o digital, mas vai olhar o ecossistema da clínica do médico. E aí, a gente vindo aqui pro final, a gente tem como que eu posso falar? É um bloco, né? É um bloco. O último bloco do nosso podcast. Mas antes da gente ir pro último bloco, a gente sempre esquece, Danilo. Gente, você que tá aí em casa e assistiu até agora, eu tenho certeza que ainda você não segue o nosso canal. Siga aí pra ajudar a gente ali. O pessoal assiste bastante, né? Tem muita visualização, Sim. mas não tem tantos seguidores. Exato. Então já segue, clica no sininho pra que o Instagram, o YouTube entrega mais que é relevante e entregue para mais pessoas, né? Exatamente. E aqui, voltando pro último bloco, a gente tem 1 minuto do Doc Money. Show. A gente vai te fazer uma pergunta que ainda a gente não colocou aqui e você tem 1 minuto para responder. Maravilha. Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Às vezes essa pergunta são 2 ou 3, hein? Tá certo, agora é a hora. Então vamos lá. Você faz, Danilo? Posso? Então vamos lá. Tá. Então, Igor, eu quero uma dica prática para o médico começar, que não faz marketing digital, começar amanhã a iniciar nas redes sociais e captar mais pacientes. Maravilha. A primeira coisa que a gente pode falar é escrever de uma forma bastante objetiva quem é o tipo de cliente que ele acredita que vai ser o ideal, ser uma pessoa mais jovem, intermediária ou mais velha. Diante disso, a gente já sabe mais ou menos qual que é o canal que ele vai estar, e aí ele começar a produzir conteúdo, não com tanta frequência, mas um conteúdo que posicione ele como referência e que traga essa pessoa. Aí, quando ele tiver isso, a gente já vai ter ali captação de novos clientes ativos. E principalmente, né? Chamar o Igor, que ele vai ajudar em todo esse E claro, processo. ter um profissional aí que te ajude vai sempre facilitar esse processo, porque a gente que grava conteúdo que faz isso acontecer, a gente sabe que não é tão simples. Legal, respondeu mais rápido que... Não, ainda tem 13 segundos aqui ainda. Então, Mas, Igor, gente deixa aí. Então, deixa aí como é que a gente te encontra nas redes sociais, né? O contato, alguma coisa assim. Maravilha. Bom, pessoal, para quem tá em casa vendo a gente, é só buscar por Aragão Estratégia e Marketing em qualquer rede social, Google, vocês vão nos encontrar. A gente tem um time de especialistas para ajudar você do zero ao avançado, esteja você em que momento você estiver dessa jornada, a construir não só a parte de marketing, mas a parte de vendas também e fazer com que isso ande de mãos dadas, tá certo? Então, legal. É isso. Não é só postar por postar, né? Não postar é. com estratégia. Com estratégia, legal. Com certeza. Obrigado, gente. Você que assistiu até aqui. Esse foi um episódio para você entender a importância do marketing para sua clínica e aguardo vocês no próximo episódio. Obrigado. Cuidar do seu dinheiro também... É verdade. Cuidar do seu dinheiro. Como que é?
Cuidar do seu dinheiro é também cuidar da sua saúde. Exatamente. Cuidar do seu dinheiro também é cuidar da sua saúde. Então assista esse podcast e principalmente não é só assistir, é colocar em prática. E até o próximo episódio do Doc Money. Tchau, tchau.